Pepe, o que muito se disse sobre o caso da Marielle Franco foi o fato de estar sendo atribuído isso ao pessoal da direita, sobretudo ao Bolsonaro. Há uma surpresa em saber que o mandante do crime não foi o pessoal da direita, tão menos o Bolsonaro nesse caso? Rodolfo, primeiro agradecer pelo convite de estar aqui no seu podcast. É um prazer também dividir essa mesa com o meu grande amigo Nelson Kobayashi. Eu queria fazer um apelo para você, Rodolfo, que nas próximas vezes que tiver um debate, porque aqui não vai ter debate, que a gente mais ou menos pensa razoavelmente parecido nesse assunto da Marielle. Chamar para debater com o meu amigo Nelson Kobayashi. Eu tenho saudade de debater com ele, tenho saudade. Rodolfo, vamos lá. Em relação à sua pergunta, eu acho que a gente tem que parar com esse negócio de querer politizar um crime muito grave que aconteceu no Brasil, não é? Nós temos uma responsabilidade social, uma responsabilidade pública, né, de tentar atenuar um pouquinho esse ódio sectário que, infelizmente, parte da política traz. Quando você pega a carreira do Brazão, não é, que é uma pessoa que nasceu, o Domingos Brazão, no caso, que é Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, você vê que ele teve relação com vários políticos, diversos partidos políticos diferentes. Então, querer fazer uma ilação sobre política em relação ao Brazão, na minha opinião, é um certo equívoco. O que nós sabemos é que foi um crime, né, que tirou a vida política de uma vereadora eleita pela população do Rio de Janeiro. E quando você tira de jogo uma política por razões políticas, de certa forma, o que acontece é que você quer calar uma voz destoante da política por meio do assassinato, né? Então, isso, tirar uma pessoa eleita democraticamente da vida pública é um atentado à política e, por conseguinte, é um atentado também à democracia, não é? Então, o que aconteceu com a Marielle foi um caso extremamente absurdo, um caso que causa revolta em qualquer indivíduo da população. E é um caso que gera e que traz à tona 3 elementos que é muito comum no Rio de Janeiro. Primeiro elemento, milícia. Segundo elemento, conflitos políticos. E terceiro elemento, corrupção policial. Então, esses 3 aspectos do caso da Marielle, né, que demonstra e surge a revolta, que são os 3 aspectos que está o problema atual da segurança pública do Rio de Janeiro, e eu duvido que não seja parecido com qualquer lugar do Brasil, não é? Então, eu espero, Rodolfo, até para encerrar aqui a minha fala inicial, eu espero sinceramente que esse caso da Marielle, que está se revelando, né, os motivos e os acusados, eu espero que não seja o ponto de chegada, mas seja o ponto de partida para revelar e desnudar todo o problema de segurança pública que faz a população do Rio de Janeiro sofrer. E, sem sombra de dúvida, faz também a população do Brasil sofrer, porque eu não tenho dúvida que temos problemas parecidos no Brasil todo. Perfeito. Nelson, eu vou pegar embalo nas falas aqui do Felipe Monteiro, no que ele diz sobre a polarização. Você acha que, de fato, houve uma polarização exacerbada em cima do caso da Marielle? E agora, ele falou sobre o ponto de partida e o ponto de chegada. Você acha que esse é o ponto final de uma polarização desse crime ou não? Rodolfão, primeiro, obrigado por me colocar na mesa aqui. Obrigado. Eu sei que o podcast é com o PP, Felipe Monteiro. Eu vim só para acompanhar ele aqui nesse podcast. Incrível. E você enriquece esse podcast, meu amigo. Vocês generosamente me colocam aqui para participar dessa conversa tão agradável. Então, obrigado. É um prazer estar com você e com o PP aqui, e com toda a audiência do Podcast Sem Filtro. Obrigado. Mas em relação à polarização, não, a politização do caso Marielle, primeiro, eu acho que é evidente, não dá para negar que esse caso, infelizmente, tomou essa proporção política na sua investigação. A causa já é política, o crime já tem o viés político e, infelizmente, o esclarecimento do caso também tomou esse viés político. Vamos nos lembrar que o caso se tornou revelado, desvendado, agora pela Polícia Federal, depois de 1 ano de investigação da Polícia Federal, porque até então estava no âmbito da Polícia Civil do Rio de Janeiro. E lá atrás já tinha havido a intenção de se federalizar essa investigação, ou seja, de se levar para um âmbito do governo federal, da Polícia Federal, do Ministério Público Federal, de tocar essa investigação. E a gente teve muitas resistências, inclusive dos militantes, de apoiadores da Marielle, da própria família,
Imagino que, inclusive, por conta de uma politização. Vamos lembrar que, na época, já no ano seguinte da morte da Marielle, a gente teve o primeiro ano do governo do ex-presidente Bolsonaro, o ministro da Justiça era o Sérgio Moro, ou seja, pessoas politicamente num campo oposto ao da Marielle. Ou seja, se talvez a gente não tivesse essa politização já lá atrás, esse crime pudesse estar resolvido há muito tempo. Até porque, veja como esse crime revela assim, coisas bem fortes, bizarras. Né? Até porque a família também não quis federalizar, porque eles confiavam plenamente na Polícia Civil, no delegado de polícia que estava por trás do crime, no delegado de polícia que está sendo tido pela Polícia Federal como um dos mandantes, o cara que era o gerente da operação criminosa, entendeu? Então, é claro, é evidente, não dá para negar, mas fato é, temos um crime que foi desvendado e, nas palavras do ministro da Justiça, está encerrada a investigação.